Fala galera, beleza? Tiozão Gamer. Hoje eu quero falar um detalhe aí pra vocês, um assunto com vocês. Tem diferença eu comprar um SSD SATA por um SSD M2? A gente fala sim e não. Por quê? Porque depende muito da velocidade que está nesse SSD, tá? Então o que a gente resolveu fazer? Vamos supor aqui que nós temos um cenário, nós temos aqui um cenário no qual nós fizemos um teste. O que foi feito aqui? Nós temos um SSD de 120 GB e de 240 GB, tá? Ambos os SSDs nós temos ele na versão SATA 3, 6 GB, né? E versão M2. No de 120 nós temos uma velocidade de leitura para os dois aqui de 540 e uma velocidade de gravação de 430, galera. E já na versão de 240 GB nós temos uma velocidade de leitura de 540 e uma velocidade de gravação de 465, tá? Então o que a gente quer saber? Ah, tiozão, é a mesma coisa. É, cara, mas assim, se você utilizar o SATA e utilizar o M2, o SATA ele vai te entregar todo o desempenho que ele diz que entrega? E o M2 também vai te entregar todo esse desempenho? Essa é a grande questão, é isso que a gente quer mostrar para você. Se realmente vai dar a velocidade que ele apresenta na embalagem para você. Ah, eu vou comprar da mesma velocidade dos dois. Tá, beleza, então eu vou escolher pelo preço. Mas será que se eu usar uma versão vai dar mais velocidade? Vou atingir a velocidade máxima? E aí a gente usou para controle disso aqui, nós colocamos um outro SSD, um SATA M2, que é um absurdo esse aqui, cara. Que esse aqui já é um Kingston da série A1000, tá? Ele é NVMe, galera. Esse cara aqui, cara, ele tem 1500 MB de leitura e 800 de gravação, cara. É cruel o negócio. Esse cara aqui é absurdo. Pô, tiozão, mas você vai comparar um M2 que é muito mais rápido? Pô, cara, porque, como eu te disse, a gente quer ver a limitação do SATA, né? No caso aqui, o SATA, ele vai até 6 Gbps. E o M2 vai até 32, cara. Assim, ó, um negócio muito absurdo. E aí, o que a gente quer saber? Se ele vai saturar a velocidade da porta SATA. E se no caso do M2, ele vai rodar tranquilo, por exemplo. Então vamos supor assim, o SATA está dando mais velocidade, por que o M2 deu menos? Ou o M2 deu mais e o SATA deu menos? Então a gente vai entender se existe uma diferença quando os dois são na mesma velocidade. É mais curiosidade. Vem comigo então. Galera, vou falar um pouquinho para vocês do padrão SATA e também do SATA o M2 e o SATA 3, tá? Vamos conhecer um pouquinho e já vamos partir para a prática, beleza? SATA, o Serial ATA, foi desenvolvido como uma solução para melhorar o desempenho do formato anterior, o PATA, Parallel ATA. Lembra daqueles cabos IDE bem antigão? Então, era esse aí. Sua característica de transferir dados de forma serial, no caso SATA, implicou em um aumento de velocidade já na sua primeira versão. Em seguida, passou por revisões que dobravam sua banda máxima. Em termos reais, o padrão SATA 3 alcança velocidades máximas de 550 MB por segundo. Isso vale para qualquer dispositivo conectado a ele, ou seja, mesmo que o SSD seja projetado para ultrapassar essa velocidade, ele ficará limitado a essa velocidade, já que é o máximo de banda disponível para ele. Por isso que nós não vemos SSDs SATA no mercado, por exemplo, com nomenclatura de 600 MB por segundo. A gente sempre vê no máximo de 550, às vezes 560, tá bem? O SATA M2 está começando a se popularizar por três principais motivos. Característica híbrida capaz de trabalhar tanto com o SATA 3 quanto com o PCI Express. Segundo diferencial do M2 é que o seu nome antigo indica NGFF, ele tem um formato menor, ainda que o seu conector possa variar de modelo para modelo. Dependendo da máquina, ele pode ter de 16 até 110 mm, 22 mm é o padrão. Enquanto o comprimento do disco varia de 30 a 110 mm, independentemente disso, ele é consideravelmente mais fino do que os SSDs SATA 3. Isso significa que há mais espaço dentro do notebook para outros componentes, como bateria e o sistema de refrigeração. Ou seja, o SSD no padrão SATA M2, ele é um produto muito mais indicado para um notebook por ocupar pouco espaço, beleza? Velocidade, ao contrário dos SSD SATA, o M2 em modo PCI Express não sofre tantas limitações de banda, ao usar apenas 4 linhas PCI Express.
4X, por exemplo, ele já alcança um máximo teórico de 32 gigabits por segundo. Basta comparar esse valor com os 6 gigabits máximo do SATA 3 para notar a diferença entre um e outro. Isso não significa, porém, que o SSD M2 em modo PCI Express necessariamente alcance essas velocidades. Esse é o máximo teórico de banda, não a velocidade que o SSD trabalha. Ou seja, se um SSD que alcança a velocidade de 550 MB por segundo de escrita ou leitura, continuará a trabalhar nessa velocidade também no SATA M2. E é isso que nós vamos descobrir nesse teste agora. Porém, os SSDs desenvolvidos para SATA M2 dificilmente decepcionam nesse quesito. Galera, chega então de teoria, chega de converseira. E bora então para a prática. Vamos começar pelos dois modelos de 120 GB. Nós testamos o modelo de 120 GB, o M2, e o modelo 120 GB SATA. Nós utilizamos a mesma marca, tá? Para que não haja risco de ter diferenças assim. Eles estão nomeados em 540 MB por segundo de leitura e 430 de gravação, os dois, tá? Nós utilizamos 4 programas, que é o ASS SSD Benchmark, o Crystal Disk Mark, o Atto Disk Benchmark, que esse é muito famoso, inclusive o pessoal da Corsair utiliza ele, e o HD Tani Pro, beleza? Nós rodamos o ASS SSD Benchmark, tá? Esse programa ele roda uma série de testezinhos no qual ele nos dá o resultado em score. Vamos ficar atento aqui, ó, quanto maior, melhor, beleza? Tivemos aqui no 120 GB M2 de leitura 67, de escrita tivemos 61 e o score total foi de 154. Já no caso de 120 GB SATA 3 nós tivemos aqui uma leitura de 60, uma escrita de 88 e um score total de 170, beleza galera? Ou seja, por ser um score maior, nesse caso aqui o modelo de SATA 3 se apresentou mais confiável do que o M2 para esse teste, tá bem galera? Galera, rodamos também o Crystal Disk Mark, esse aqui é um teste já que muita gente conhece, consagradíssimo. Vou começar primeiro pelo sequencial, que é o que geralmente dá o maior resultado de leitura e gravação, beleza galera? Então tivemos aqui ó, no M2 120 GB tivemos uma velocidade de leitura máxima de 549.3 e uma velocidade de escrita de 310.5. Já no caso de 120 GB SSD SATA, nós tivemos 549.3 e uma escrita de 311.6, ou seja, praticamente um empate entre os dois. Já no segundo teste, que ele começa a utilizar blocos de dados um pouco maior ou às vezes menor, depende muito do teste, isso vai fazendo que fique cada vez mais difícil manter sustentável essa velocidade, tá? No M2 120 GB, nós tivemos aqui a leitura de 110.2 e uma escrita de 49.80, ou seja, deu uma caída grande aqui na escrita. Já no padrão SATA, nós tivemos ali 125 de leitura e uma escrita de 83.59, ou seja, ele se manteve bem mais estável do que o padrão M2 nesse caso aqui, beleza galera? Seguindo agora para o próximo teste, tá? Que é o 4KB Q32T1, que é provavelmente o tamanho dos blocos, tá galera? O tamanho dos blocos de dados, tá bom? De leitura nós tivemos aqui, ó, no SATA M2, 109.2 de leitura e 61.48 de gravação. Já no SATA 3, tivemos 125 de leitura e 71 de gravação. Também foi mais estável que o modelo SATA, beleza galera? Já no último teste aqui do Crystal Disk, galera, nós tivemos um teste aqui de leitura de 25.14 e de gravação 41.96, galera. Já se inverteu no caso, ou seja, ele gravou mais rápido do que ele leu, tá? No SATA também foi parecido. Nós tivemos ali 20.87 de leitura e 23.70 de gravação. Também foi mais rápida a gravação, mas nesse caso aqui o M2 ficou um pouquinho melhor. Mas no geral, galera, ficou muito próximo um do outro. Mas se a gente levar ao pé da letra, o padrão SATA 3 aqui, para esse caso aqui, levou também a vantagem, beleza? Agora vamos passar então para o teste do Atto, o Atto Disk Benchmark. Esse é um que ele roda vários testes, tá galera?
Só que a gente geralmente usa a taxa de leitura máxima e a taxa de gravação máxima, tá? É assim que os fabricantes de SSD apresentam o produto deles no mercado. Muitas vezes colocam lá umas letrinhas pequenininhas dizendo assim, ó, essa velocidade aqui a gente atingiu usando o ATO, o ATTO, né, o pessoal chama também. Então esse assim é o teste mais, vamos dizer assim, confiável e mais específico para você medir velocidade assim, seco mesmo, assim, ó, dá aquele burst, sabe aquela leitura em burst que faz... Ele faz uma leiturona de dados e aí ele dá um pico de leitura e se sustenta, depois ele para, entendeu? Já nesses outros testes, o que acontece? Ele grava blocos de dados diferentes, com certeza isso afeta muito a velocidade de leitura e de gravação. Então, como a gente quer testar a velocidade máxima dele, então o ATO é o teste aqui mais certeiro, tá? Mas a gente usou os outros só para a gente ter uma comparação em casos que você vai usar o SSD, por exemplo, você vai usar o SSD em várias questões, você não vai fazer só teste burst no teu HD. Você vai usar o HD, você vai ler no seu SSD, você vai ler arquivos pequenos, você vai ler arquivos grandes, vai transferir arquivos de vários gigas, vai transferir arquivos pequenos de kbytes. Então, geralmente, quando você, por exemplo, pega lá uma pasta lá com vários arquivos pequenos, cara, tipo vários JPG, vários GIFs ou arquivos XML, cara, isso detona, cara, fica muito lento para ler e muito lento para gravar. É muito mais jogo você ler, por exemplo, fazer uma transferência de um arquivo único bem grande de 20 GB do que 20 GB de vários arquivinhos menores. Você vai levar tipo o triplo do tempo para transferir esses 20 GB de arquivinhos pequenos do que transferindo um único arquivo grande, tá? Então por isso que ele dá essa quebrada no teste do Crystal Disk. Agora bora no ATO então ver um teste liso, tá? Sem variação aqui de velocidade, beleza? No SATA M2 120 GB, galera, nós tivemos aqui ó, uma máxima de leitura de 523 MB por segundo. E já no teste de gravação nós tivemos 312 MB por segundo, beleza? E no SATA, modelo SATA 3, 120 GB, tiozão, quanto foi? Cara, foi muito próximo do outro. 524 MB de leitura e 309 de gravação, galera. Ou seja, a gente pode considerar praticamente um empate aqui, tá? Porque cada vez que você rodar esse teste aqui, pode ser que ele dê uma pequena variação para mais ou para menos, tá? Então, utilizando o ATO, a gente pode dizer para você assim, ó, não tem diferença entre usar um SATA e usar um M2, desde que mesma capacidade e mesma velocidade que ele está sendo informado na embalagem, tá bem? Fique claro isso, beleza, galera? Rodamos também o teste chamado HD Tune Pro. Ele tem dois testes, ele tem o Pro Read e o Pro Write, tá? Que ele faz a gravação e faz a leitura, beleza, galera? Bora lá então confirmar. Ele dá um teste aqui de mínimo, de máximo e de médio. Isso já é legal também pra gente ter uma noção, tá? Então vou começar com vocês aí com 120 GB M2, galera. No 120 GB M2 nós tivemos aqui na leitura o mínimo de 99.7, uma máxima de 280.2, isso tudo em megabytes, tá? E uma média de 137.7, tá bem? Já no modelo SATA 3, galera, nós tivemos aqui uma mínima de 99.3, uma máxima de 279.3 e uma média de 138.2. Ou seja, a gente pode considerar aqui um empate tanto no SATA quanto no M2, tá bem? Galera, no HD Tune Pro, o teste de gravação, tá? Fizemos aqui no SATA M2, 120 M2, nós fizemos aqui, ó, no mínimo ele teve 20.5 megabytes por segundo de mínimo, máximo de 95.9 e médio de 31.5, ou seja, ficou bem diferente já esse teste aqui na questão de gravação, tá? Agora no SATA 3, galera, nós tivemos aqui, ó, de mínimo tivemos 12.1 megabytes por segundo, de máximo 227.9 megabytes por segundo e de média 39.4. O 120 GB SATA 3, cara, ele foi uma diferença absurda na gravação máxima, cara. Enquanto que o M2 ele teve 95.9, o SATA 3 ele fez 227.9 e na média também ele foi mais alta do que o M2, beleza? Galera, então agora nós vamos fazer o teste então no modelo de 240 GB, beleza? Temos aqui o SATA 3 e temos de 240 GB aqui o M2, tá? Ambos da mesma fabricante, como a gente pode ver, e eles estão marcados aqui, eles estão com a nomenclatura aqui de velocidade de 540 de leitura e 465 de gravação, os dois, beleza?
Rodamos então também nesses mesmos SSDs, rodamos os mesmos testes, beleza? Começando lá pelo ASS SSD Benchmark, no qual ele nos dá um score. O de 240 GB nós tivemos ali então, de 240 GB o M2, tivemos então leitura de 67, uma escrita de 129 e um score de 227, tá? Ou seja, a gente já viu que tem uma diferença ali para o modelo de 120 GB também, já tivemos um ganho aqui, beleza? Já no modelo de 240 GB SATA 3, nós tivemos uma leitura de 60, uma escrita de 61 e um score total de 137, galera. Ficando bem diferente aqui já em relação ao modelo M2, tá bem? Galera, então rodamos o Crystal Disk Mark, beleza? O Crystal Disk Mark tem vários testezinhos também com vários tamanhos de bloco aí, né? Bloquinho de dados, beleza? Geralmente o primeiro teste é o que a gente consegue atingir aí a melhor velocidade, tanto de leitura quanto de gravação. Então vamos começar aqui com o de 240 GB M2, beleza? 240 GB M2 de leitura, no primeiro teste nós tivemos 558.8, já de gravação 430.5. Já no modelo SATA 3 nós tivemos também 558.0, esse foi redondo, de leitura, e na gravação nós tivemos 414, galera, tá? Deu uma pouquinho diferença aqui de um para o outro, beleza? Já no segundo teste a coisa vai começando a ficar mais pesada e mais difícil daí pro SSD lidar. Aqui no modelo 240 GB M2 nós tivemos de leitura 126.5, de gravação nós tivemos 107.3. No modelo SATA 3 nós tivemos 125.8 de leitura e 66.56 de gravação. Já pro terceiro teste, que a coisa também vai ficando cada vez pior aqui no caso, para forçar mais ainda o SSD, no modelo de 240 M2 nós tivemos de leitura 125 redondinho, de gravação 100.9, e no modelo SATA 3 nós tivemos 124 de leitura e 46.09 de gravação. E no último teste, o de 240 M2, ele teve de leitura 25.31 e de gravação 46.27. Já no modelo SATA 3, será que aconteceu a mesma coisa? Vamos conferir. No último teste aqui, galera, em leitura nós tivemos 25.40, em gravação 43.47. Ou seja, também no último teste a gravação acaba se sobressaindo, tá? De forma geral aqui, podemos considerar praticamente um empate técnico dos dois aqui, galera. Salvo na parte de escrita, tá? De gravação, tá? Escrita e gravação, mesma coisa. Porque no modelo M2, ele teve a parte de gravação um pouquinho mais alta do que o modelo SATA, beleza? Só no primeiro teste que foi um pouquinho mais próximo, já nos demais distanciou bastante. Já na parte de leitura, ficou muito próximo, beleza? E agora vamos rodar aí o teste épico, né, cara? Que é o ato aí que todas as empresas usam, né? Como padrão aí de velocidade. Fizemos aquele testão burst do ato. Rodamos aí no 240 M2 e no 240 SATA 3, beleza, galera? Então, no ato tivemos ali no M2 de leitura, nós tivemos 533 MB por segundo. Já de gravação nós atingimos 411, ou seja, deu uma diferença na gravação bem maior em relação ao modelo M2 de 120 GB, ou seja, o 240 aqui está se mostrando superior, tá, galera? Já no modelo SATA 3, nós tivemos aqui de leitura 534 MB e 428 de gravação. Também foi superior ao modelo 120 GB SATA 3, galera, ou seja, o modelo de 240 GB aqui, nesse caso, para as duas situações, se mostrou mais interessante em relação de 120 GB, tá? E ficaram muito próximos um do outro, tanto o M2 quanto o SATA, beleza? Galera, então fechar aqui ó, o teste do 240 M2 e 240 SATA 3, nós temos lá o HD Tani Pro. Fizemos o teste no HD Tani Pro de leitura e o teste do HD Tani Pro de escrita, ou seja, gravação. Vamos então começar pelo teste de leitura, beleza? No modelo de 240 GB M2 nós tivemos um mínimo de leitura de 96.3 MB por segundo e máximo de 280.7
e uma média de 134.6, beleza? Já no modelo SATA 3 nós tivemos uma mínima de 101.7, uma máxima de 280.5 e uma média de 137.2, ou seja, praticamente igual nos dois casos aqui. O modelo SATA quanto o modelo M2 tiveram basicamente o mesmo score, muitíssimo pouca variação aqui, beleza? E agora vamos ver na teste de escrita o que acontece. Será que vira o jogo? Será que a coisa fica próxima também? Bora lá! O 240 GB M2 ele teve mínimo de 27.5 MB por segundo, uma máxima de 137.2 e uma média de 43, beleza? Já no padrão SATA 3 nós tivemos uma mínima de 27.5, uma máxima de 155.8 e uma média de 44.1, galera. Ficou muito próximo também, dando apenas uma pequena diferença na máxima aqui para o modelo SATA 3 normal, tá? Em relação ao M2, beleza? Mas eu acredito que se você rodar esse teste umas 10 vezes, ele vai dar uma variação aí nas 10 vezes. Nós rodamos o teste várias vezes e a gente sempre faz uma média, tá? Então, cara, vai dar bem pouquinha diferença. No caso do 240 GB, a gente pode concluir que os dois são praticamente idênticos na questão de desempenho, tá? Aí fica mais ao seu critério e questão de preço. Galera, agora nós vamos apimentar então o teste e vou colocar esse ignorante aqui, que esse cara é cruel, velho. Esse aqui é aquele SSD, já o modelo A1000, que ele usa a tecnologia NVMe, beleza? Ele é o modelo de 240 GB da Kingston. Esse cara aqui, ele tem leitura de 1.500 MB por segundo e gravações de 800 MB por segundo. Cara, é ridículo esse cara. Bora conferir então, vou colocar aqui agora uma tabelinha à parte só desse cara de todos os testes para a gente comparar com os de 120 GB M2 com 120 GB SATA 3, 240 GB M2, 240 GB SATA 3. É óbvio. Pô, tiozão, mas você pegou um SSD de 1.500, 800 para colocar com outros carinhas, coitadinhos de 500 ali? Peguei, cara. Eu sei, ele já é feito para ser mais rápido. Mas a gente queria ver se ele ia entregar isso aqui mesmo, cara. Se não é, ó, miguezinho de não... Ah, vai dizer que roda tudo isso. Então a gente colocou ele só para você ter um efeito comparativo mesmo, um caso à parte. De repente você fala, cara, eu quero um SSD muito pica, muito rápido. Não, eu quero um bagulho violento. Então eu vou mostrar para você agora, com esse resultado desse teste aqui, se realmente vale a pena você investir nesse tipo de SSD. Se vale a pena você investir nesse tipo de SSD, beleza? Galera, bora lá então conferir esse cara ignorante aqui, o Kingston A1000 de 240 GB M2, beleza? Rodamos todos os mesmos testes. Bora lá então começar pelo ASS SD Benchmark. Vamos na parte de leitura. Na parte de leitura, nós tivemos 932 score. Na parte de escrita, nós tivemos 835, dando um score total de 2.221, ou seja, estuprou os outros modelos lindamente, tá? Já no Crystal Disk Mark, nós tivemos ali no primeiro teste de leitura, nós tivemos 1584, de escrita nós tivemos 864.2, no segundo teste nós tivemos de leitura 602.7, com 731 de escrita, e no terceiro teste nós tivemos 345.9 de leitura, 319.2 de escrita, e no último teste, que em todos os casos variou, a leitura ficou menor e a escrita ficou maior, aqui também repetiu o mesmo cenário. Nós tivemos 35.58 de leitura e 106.5 de escrita. De toda forma, ele humilha os outros modelos, cara, ele regaça, velho, é muito rápido mesmo. E agora o ato, tiozão, o ato, aquele teste lá que a galera usa lá, os fabricantes usam para fazer a comparação, né, para dizer aí, para fazer a nomenclatura do produto, para anunciar o produto, dizendo assim, ó, a velocidade do meu SSD é essa, porque ele usa o ato como referência. E como que esse cara se saiu no ato, tiozão? Vou falar para você, meu lindo. De leitura no ato, esse cara teve uma leitura de 1.63 gigabytes por segundo, gigabits por segundo, tá? Ou seja, 1630 mega, cara. Então é muito rápido a leitura dele. E a escrita ele teve 835.71, ou seja, ele foi acima do que ele está nomeado para venda, para comércio. Ele está nomeado em 1500 mega de leitura e está nomeado em 800 de gravação. Ele atingiu 1600.
e 835 de gravação, ou seja, ele superou o que ele está dizendo que ele faz. Isso é uma boa surpresa, ou seja, você compra um produto que ele realmente está entregando aquilo que ele diz, tá? E agora nós rodamos o HD Tani Pro, fizemos o teste de leitura com esse cara aqui muito violento. Então no HD Tani Pro de leitura ele dá o teste mínimo, máximo e o médio, beleza? No mínimo de leitura nós tivemos lá 609 MB por segundo, uma máxima de 659.6 e uma média de 653.2. Já no HD Tani Pro, o teste de gravação, tá? De escrita, nós tivemos uma mínima de 151.8, uma máxima de 757.8 e uma média de 271.8. Ou seja, novamente ele detona com os outros modelos, tá? Galera, considerações finais, tá? Qual que era o intuito desse teste aqui? A gente queria saber se você comprar um SSD de mesma capacidade e onde ele diz a mesma velocidade, né? Até a gente respeitando lá o teto máximo de 560 de leitura, máximo 600, vamos dizer ali, se tem diferença você comprar um modelo SATA ou comprar um modelo M2, tá? Podemos dizer assim com toda certeza que nesse caso, nesse cenário, não tem diferença, tá? Pode ser que exista mais diferença em outras marcas, nós não testamos várias marcas de SSD, hoje nós testamos somente o SSD da Western Digital, beleza? E pegamos daí esse cara aqui, que é o M2, que ele já está nomeado como modelo de alto desempenho. Aí esse cara aqui já não existe o equivalente no modelo SATA 3, tá galera? Então nesse caso aqui, ó, se você quer um SSD de extrema velocidade, faz jus e vale a pena você investir nesse tipo de produto, tá? Porque ele com certeza, sim, ele é mais caro. Pô, mas 240 GB é bem mais caro. Ele é mais caro por quê? Porque ele é muito mais veloz, tanto na leitura quanto na gravação. Já nesses outros casos aqui, o que o tio recomenda para você? Pegue o que tiver com o melhor preço, custo-benefício e, claro, de acordo com a sua plataforma. Ah, eu tenho um notebook, eu não queria, por exemplo, perder espaço. Meu notebook tem lá, por exemplo, um SATA 3, mas eu tenho uma portinha lá M2. O que você pode fazer então? Mantenha o seu HDzinho SATA 3, instale o SSD M2, instale o sistema operacional do teu SSD M2 e mantenha o seu HD para você guardar dados, fotos e outras coisas. Mas na hora que você quiser um sistema mais rápido e tudo mais, aí sim é interessante você ter esse tipo de produto. Agora, se você tem um desktop, um PC gamer, e ele tem lá a SATA 3, cara, com certeza, e você também já tem HD SATA 3, a não ser que você esteja entupido com as suas portas SATA 3, não tem mais onde você pôr um HD lá, aí eu recomendaria você pegar o M2, mas desde que sua placa-mãe tenha esse suporte, tá bem? No notebook também é a mesma coisa. Mas se você tem lá uma porta SATA 3, duas portas SATA 3 sobrando, cara, vai de SATA 3 mesmo, porque a diferença de preço ainda, infelizmente, o M2 ainda está mais caro. Beleza, galera? Então foi isso, pessoal. A gente fez esse teste aí mais por curiosidade mesmo, um pouquinho para orientar você, né? Se vale a pena você comprar um M2, ele vale desde que acima de 560 MB, tá? Abaixo disso, cara, aí vai no preço, o que você achar do preço e como eu expliquei agora, questão de necessidade. Agora você quer velocidade mesmo, aí você já pega esses caras aqui de 800, 700, de 1500 e, cara, tem modelos aí muito mais velozes no mercado. Beleza? Então, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, dá um like, manda um beijo pro tiozão, segue a gente aí no Instagram, nas mídias sociais. É nóis, tamo junto, até a próxima e ó, tchau, tchau!